Olá meus amores, tudo bem? E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque não é tutorial de maquiagem, é um vídeo mais explicativo, é um vídeo de dicas para tentar te ajudar, facilitar a sua forma de esfumar, tá? Dicas e formas de esfumar, eu espero muito ajudar vocês. E se você gosta de vídeos assim, me deixa saber, clica bastante no gostei, porque daí eu vou saber que vocês gostaram e vou trazer outras dicas pra vocês, de delineado, de batom, de contorno, de cílios postiços. Agora chega de papo e vamos lá conferir o vídeo completo. Bom, meus amores, então vamos começar com as dicas que com certeza vão facilitar a vida de vocês na hora de esfumar, tá? E primeiramente, pode parecer que isso não afeta ou que não faz muita diferença, mas sim faz. Antes de tudo, o que você passa na sua pálpebra antes de começar a maquiagem, antes de tudo. Isso é muito importante, que isso com certeza vai afetar na hora de começar a esfumar, tá? Então, depende do primer que você vai usar, se você vai usar primer ou não. Enfim, fora a forma, o jeito de esfumar, isso também conta bastante, tá? Então, eu tô mais ou menos com a minha pálpebra preparada, eu apliquei um pouquinho só de base nela, fora aqui o contorno da sobrancelha, né, que eu sempre aplico, vocês sabem. Então eu vou começar aplicando um primer com vocês, porque é muito importante a gente aplicar um primer. Vocês não têm ideia da importância que isso tem. Mas não é apenas aplicar um primer, ou aplicar um primer transparente, estilo fixador de sombras, não. É procurar um primer específico e que funcione. Vou mostrar duas opções pra vocês. A primeira é esse primer aqui da NYX, que ele, a cor dele, eu não sei que cor que é, mas esse número aqui, ó, essa numeração e a cor dele é nude, tá? Tá vendo que é bem marronzinho, mais a cor de pele, né? A cor dele é mais cor de pele, mas para as branquinhas isso aqui não funciona, vai ficar marrom. Então assim, se você tem a pele bem clara, esse primer não vai funcionar. Tem o primer da mesma marca da NYX, só que branco, eu não gosto particularmente, principalmente para as morenas, porque eu acho que aquilo ali estoura no flash e fica uma coisa horrível. Então, gente, eu não gosto, tá? Mas uma forma e um jeito mais barato é usando corretivo, tanto corretivo líquido quanto corretivo pastoso. E se você não tem corretivo, usa a sua base mesmo, tá? Eu gosto geralmente de aplicar pelo menos um tom, ou mais ou menos um tom mais claro com a minha pálpebra, pra dar aquela clareada. Então eu acho que ajuda na hora do esfumado, na hora que a gente tá criando a maquiagem. Então é interessante vocês se preocuparem com isso. Não é pra passar um corretivo branco ou nada do tipo, é assim, um pouquinho mais claro que a sua pálpebra, pra se sobressair na hora que a gente começar os esfumados, tá? Então a gente pode usar tanto corretivo, tanto as basezinhas de sombra da NYX ou qualquer outra que tenha fundinho com cor. Eu gosto sempre que tenha fundo de cor, então é por isso que eu uso corretivo. Por que que eu uso um primer ou um corretivo que tenha fundo de cor? Esses produtos, eles vão neutralizar a pálpebra. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das pálpebras, principalmente a minha, porque né, eu vejo isso todos os dias, geralmente ela tem olheira. Da mesma forma que a gente tem essa região mais escura que o restante do rosto, essa região aqui dos olhos também é. Então é bem importante que a gente neutralize isso aí, tá? E além disso, a gente ainda tem veinha, tem todas essas coisinhas que aparecem. Então se eu passo um primer transparente e pronto, não vai dar certo. A maquiagem não vai conseguir se destacar o bastante que eu quero, tá bom? Só pra ressaltar isso pra vocês, que antes de tudo, antes de esfumar, a gente tem que se preocupar. Bom, então eu vou usar o da NYX, eu vou pegar com uma esponjinha. E basta dar batidinhas na pálpebra inteira. Dei até uma aproximada na câmera para ficar mais visível para vocês. Bom, eu já apliquei o primer da NYX nas minhas pálpebras. Agora, mais do que aplicar o primer, é importante a gente selar isso aí. Por que que eu vou selar esse primer? Se a intenção é pigmentar a sombra. Então, falando em esfumado, em esfumar, em ter um acabamento bonito, em conseguir um efeito bonito, é interessante que a gente sele, nem que seja a área do côncavo onde a gente vai esfumar as sombras. Você pode até pular a pálpebra móvel, que é onde a gente vai pigmentar a sombra. Então é importante que essa região esteja molhadinha. Mas caso você queira selar a sua pálpebra inteira, não tem problema. Depois você reforça com um pouquinho de corretivo aonde você vai aplicar a sombra. Então é bem interessante que a gente pegue um pozinho translúcido, tanto solto quanto compacto, e sele isso aí. Por que o translúcido? Porque ele não transfere cor. Se eu pego o meu pó
a cor da minha pele, ele vai escurecer a minha pálpebra, a não ser que ele seja clarinho. Então, assim, o importante é que a pálpebra fique um pouquinho mais clara que o restante do rosto, não branco. Então, eu vou pegar um pouquinho do pó, tiro o excesso e dou essa secadinha aqui de leve. Eu vou aplicar na pálpebra inteira, tá? Não tem problema, não. Porque como o foco do vídeo aqui é dicas para esfumado, eu tô tentando mostrar pra vocês as formas fáceis e que vai fazer diferença, com certeza, na forma de você esfumar. Mas se eu fosse fazer uma outra maquiagem, eu poderia depois voltar com um pouquinho de primer aqui nesse cantinho pra pigmentar a sombra que eu fosse aplicar, tranquilamente. Bom, após selar esse primer, esse corretivo que seja que você for aplicar, a gente vai começar com as dicas para esfumar. Só ressaltando, geralmente os corretivos eles são um pouquinho mais leves do que esses primers. Principalmente esse da NYX, ele tende a pesar um pouquinho mais na sua pálpebra. Então é bem importante que a gente sele para não acumular nas linhas de expressões e também para facilitar o esfumado. Porque se eu começo a esfumar, principalmente o meu côncavo, com ele bem molhadinho de primer, a sombra vai marcar e eu não vou conseguir um acabamento bacana. Então, lembrando, é importante secar principalmente essa região, a área do côncavo. E como eu disse, os corretivos geralmente são mais sequinhos. Eu noto até que ele não acumula tanto. Então, às vezes, eu até pulo essa etapa. Eu simplesmente não selo. Porque ele consegue ficar bem sequinho e não trava o meu esfumado, como se diz. Ele não fica aquela coisa marcada. Eu não consigo deslizar o pincel. Existem diversos pincéis de esfumar no mercado. E, gente, não tem um outro jeito de você esfumar a não ser usando pincéis. Eu até fiz um vídeo pra vocês, eu me aventurei a fazer um vídeo pra vocês usando apenas os dedos. Eu vou até deixar linkado aqui pra vocês, pra quem ainda não conferiu. E claro, eu mostrei pra vocês uma possibilidade, pra quem não pode investir em um kit de pincéis, pra quem não pode comprar os pincéis. Mas, se você quer um acabamento mais bonito, mais profissional, tem que investir. Se você puder investir em um pincel, invista em um pincel de esfumar. O resto a gente consegue se adaptar, consegue usar os dedos, a mão, enfim. Então, assim, se for pra ter um pincel, tenha de esfumar. E não é aqueles pincéis de cerdas sintéticas, pincéis de cerdas naturais, que são fofinhos, gordinhos. São esses que conseguem dar acabamento. E pincel de esfumar você tem que ter 1, 2, 3, 4, quanto você puder, porque todo tanto é pouco. E também de tamanhos diferentes, não basta ter um. Pra gente ter um acabamento bem bacana, é importante ter pelo menos 2, tá? É o mínimo. Eu trouxe aqui pra vocês algumas ideias de pincéis. Eu tenho esse aqui que ele é bem fofinho, eu quase não uso ele mais, mas eu usei muito, foi um dos meus primeiros kits de pincéis. Foi esse aqui do cabinho roxo. Tem esse que ele é um pouquinho achatado, eu não sei se vocês conseguem ver, ele tem um achatadinho bem aqui, ó, e aqui ele é gorduchinho. Eu gosto muito desse pincel, tá vendo? A diferença dele, ele não é todo redondinho, também é interessante. Tem esse que é todo fofão, igual aquele pretinho que eu mostrei pra vocês. E por último, bem pequenininho, também de cerdas naturais, além de você menor. Poder investir no pincel de esfumar. Quando você já tiver com o seu pincelzinho na mão e for começar a esfumar, você tem que se preocupar apenas com uma coisa. Ó, pega longe das cerdas. Quanto mais próximo das cerdas, automaticamente mais pressão você coloca no pincel. Então, se você conseguir esfumar assim, com um pincel fofo desse, acabou. Você já é uma profissional, você não precisa de mais nada na sua vida. É muito simples, gente. É só vocês anotarem todas essas regrinhas que eu tô falando pra vocês, que eu tenho certeza que vai dar certo. Pode parecer complicado, pode parecer confuso, mas é porque é muita informação de uma vez despejado pra vocês. Mas se você aos poucos for vendo, depois desse vídeo, for acompanhando os demais vídeos, vocês vão ver que eu sempre faço a mesma coisa, não tem erro, tá? Eu sempre uso os mesmos pincéis, da mesma forma, então não tem erro. Voltando, ó, pega longe, tá? Pra gente não pôr pressão, é bem importante. E eu vou mostrar pra vocês um truquezinho pra quem tem dificuldade de encontrar o côncavo. Você já deve ter visto por aí o truquezinho da colher. E realmente funciona, mas funciona pra quem não tem essa marcação. No caso, eu tenho, a minha super visível, eu consigo ver certinho o meu côncavo. Então, assim, antes de tudo, localiza
conheça o seu olho, o seu côncavo. Isso Aproximei é um bem pouquinho mais para vocês entenderem. Peguei uma pinça e, ó, a forma mais fácil é olhar para baixo. Eu tô com um espelhinho, ó, aqui embaixo. Então você olha para baixo e sente o seu côncavo. Como eu disse, o meu, gente, é certinho. Dá pra ver a marcação certinha. Mas, caso o seu seja aquele olho mais gordinho, que tem uma pelinha que, né, sobressaia por cima, aí você, da mesma forma, olha pra baixo e dá essas afundadinhas. Você tem que respeitar o seu olho, não adianta. Quem tem o olho geralmente caidinho, a marcação ele vem aqui, ó, bem no meio da pálpebra. E a pessoa acha que é até aí que ela vai com sombra, é aí que é a marcação dela, mas na verdade não. É sempre acima, tá? Então, ó, esse aqui é o globo ocular, tá vendo? E aqui, esse ossinho é o côncavo. Então, ó, ele fica abaixo, tá bom? A gente tem que conhecer. E se você tem a pálpebra bem gordinha, não consegue visualizar o seu côncavo, o que você vai fazer? Pegar uma colher. Mas pega uma colher pequena. Essa daqui é até aquela descartável, que vale a pena. Dá super certo. Pode ser aquelas colherzinhas de sobremesa, tá, gente? Aquela grandona de comer arroz não funciona, tem que ser menor. Ó, basta você colocar assim, ó, no seu olho, que você vai conseguir encontrar o côncavo, tá vendo? Encaixa no cantinho interno e abraça o seu olho. Simples assim. Eu vou demonstrar pra vocês usando a colher, pra vocês verem que funciona. Não muito no meu caso, porque como o meu olho é bem marcadinho, não faz muita diferença. Mas pra quem não tem o olho tão marcadinho quanto o meu, e além de tudo isso que eu falei pra vocês, de segurar distante, de usar a colherzinha pra te ajudar, pra te auxiliar, pra encontrar o seu côncavo, pra conhecer o seu côncavo, a gente vai usar uma sombra marrom. Essa sombra marrom, ela é coringa pra vida. Qualquer maquiagem, gente, eu começo com uma sombra marrom, não importa qual. Se você não tem muita habilidade, vai só com uma igual eu. Essa daqui é a Cinnabar da Mary Kay, é um marrom telha, é mais quente. Eu gosto muito desse marrom, porque ele consegue fazer fundo em qualquer maquiagem que eu faça. Então não adianta vir com a sombra preta e ficar ali, não vai dar certo. Pega a sombra marrom, coloca ela antes da sombra preta, que aí sim você vai conseguir um degradê bonito e um resultado bem profissional na maquiagem, tá? Então, lembre-se, sempre pega longe do pincel, sombra marrom. Não vai esquecer essas duas regrinhas. Ó, vou pegar aqui com o meu pincel bem fofinho, a sombrinha marrom. Vou posicionar a... como é que fala? Vou posicionar aqui a colher. E ó, começo a esfumar. Movimento de vai e vem. Gente, eu tô olhando no visor da câmera, por isso que eu não tô saindo muito bom aqui não. Ó, só pra você conseguir encontrar o fundinho do seu olho, ó. Movimento de vai e de vem. Só fazer isso. E ó, onde é que eu tô pegando? Ó, a distância. Pega sempre longe das cerdas, tá? Ó, fiz um côncavo, tá vendo que simples? Depois que você fizer essa marcação, aí você deixa a colher de lado. Não vai usar a colher sempre, tá? É de vez em quando só. Agora eu vou encaixar aqui, ó, bem aqui nesse finalzinho que sobrou, ó. E vou continuar a fazer movimento de vai e vem, ó, com a mão bem leve. Gente, é só ter leveza. O segredo do esfumado é isso. Além de tudo que eu falei, né, é ter leveza, que daí você consegue um resultado bem bacana. Então, basicamente, o marrom a gente aplica sempre aqui circulando o globo ocular, sobe um pouquinho pro côncavo, mas aqui não pode ter aquela marcação. Tem que estar um degradê bem esfumadinho. Geralmente eu ilumino abaixo da sobrancelha, você pode fazer isso antes, que até facilita, mas hoje eu não vou fazer isso não. Mas dá pra fazer, tá? É bem simples. A partir disso, você pode fazer qualquer maquiagem que vai dar certo. De cá eu vou fazer com vocês sem a colher, e não tem segredo, ó. Da mesma forma, você encaixa o pincel aqui, ó, e vai fazendo esse movimento de vai e vem. Ele já vai pegando aqui no ossinho, no côncavo, já vai ficando bem esfumadinho. Você tendo o pincel fofo, a mão leve e o marronzinho, você consegue fazer qualquer coisa. Pronto. Essa é a base de tudo, tá bom? Agora eu posso aplicar a sombra preta, eu posso aplicar qualquer sombra que vai ficar um acabamento e um esfumado muito bacana, porque eu já fiz uma base, eu já fiz um começo pra onde seguir, tá? Então, vá por esse rumo, vá assim que vai dar certo, eu tenho certeza. Eu vou aplicar a sombra preta com vocês, só pra vocês
verem, né, entenderem como que tá certo, tá? Eu vou aplicar a sombra preta bem aqui no finalzinho do olho. E eu aplico ela até aqui na marcação do côncavo. Eu não ultrapasso isso aqui. É só até esse limite, tá? Por isso que é importante você identificar o seu côncavo para você começar a respeitar isso aí. Porque quando as pessoas não sabem, ou ela coloca de menos ou ela coloca de mais. Vai lá na sobrancelha. Não fica bacana. Bom, agora a gente vai começar a esfumar. Outra dica muito importante é sempre que você for começar a esfumar a sombra preta, pegar um pouquinho de marrom. Isso vai facilitar que essa marcação aqui suma de vez. Então, às vezes se você vier com o pincel limpo e ficar aqui, você não consegue um resultado tão bacana. Agora, se você pegar um pouquinho de sombra preta, aí sim você consegue tirar a marcação com mais rapidez, tá? Então, eu sempre pego um pincelzinho um pouquinho menor, esse é aquele mais achatadinho, um pouquinho de marrom. E vou bem aqui, ó, na marcação, na bordinha, e faço esse movimento de vai e vem. Aqui também, né? Vamos tirar essa marcação aqui que ninguém é obrigado. Fica bem esfumadinho. Vamos pro outro olho, ó. Sempre movimento de vai e vem. Eu sempre pego bem distante, vocês sabem, da cerda. Bom, e pra finalizar, vou voltar com o pincel mais fofo, sem sombra, só pra dar mais acabamento aqui. Vocês viram que simples e fácil? Só o fato de ter uma sombra aqui de fundo já conseguiu fazer o esfumado. Bastou fazer movimentos leves de vai e vem e pronto. O esfumado tá pronto. E essas são as dicas, gente. Muito simples mesmo. Parecem dicas bobas ou pode parecer dicas confusas, eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas funcionam. Coloquem em prática e depois vocês me contam se deu certo. Vou finalizar aqui o olho com... fazer um pontinho de luz aqui com o iluminador facial da MAC, só pra trazer uma luz aqui pro centro. E temos uma maquiagem, ó. Agora eu vou só finalizar aqui o olho e já volto pra finalizar o vídeo com vocês. Porque essas são as dicas, bem simples mesmo. Bom, finalizei os olhos, apliquei cílios postiços só pra dar acabamento. E é isso, gente. O vídeo foi mais explicativo pra vocês entenderem e pegarem algumas dicas, né, de como esfumar, pra com certeza dar um acabamento melhor e mais profissional na sua maquiagem. Pra saber, o batom que eu tô usando é o Diva da Felicita. Diva 108. Bom, então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo teve uma proposta um pouco diferente, porque não foi tutorial de maquiagem. Foi apenas um vídeo mais explicativo, com dicas, pra tentar ajudar vocês, pra tentar facilitar e melhorar o acabamento da maquiagem de vocês, tá? E se você gostou, você já sabe, clica no gostei. E se é a sua primeira vez aqui assistindo aos vídeos, se inscreve aqui abaixo para não perder nenhuma novidade, ficar ligadinha e também receber em primeira mão todos os vídeos que são postados toda semana. Tá meio confuso ainda a ordem das postagens dos vídeos, mas a ideia é segunda, quarta e sexta. Eu pretendo manter isso aí, né? Estou tentando e me esforçando ao máximo para postar vídeos para vocês 3 vezes na semana. Não é fácil, falta ideia, falta conteúdo. Então, eu preciso muito da colaboração de vocês. Então, sempre deixem para mim, por favor, sugestões, ideias de vídeos que vocês queiram ver. Porque às vezes eu penso em algumas possibilidades que eu particularmente gosto, mas talvez vocês não gostem. Direto eu comento isso lá no Snapchat, que se por sinal você não me segue, é Karina A Makeup. Me siga lá, que eu tô sempre falando com vocês. E peço que vocês se manifestem, né? Deixem a sua opinião para saber o que vocês querem, porque o importante é o que vocês querem ver aqui no canal. E, gente, passo a passo de maquiagem cansa fazer toda vez a mesma coisa.
falta ideia, falta inspiração, então me mandem, me marquem, que com certeza eu vou trazer pra vocês. Agora é isso. Beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!